Oi, pessoal. Aqui é o Bruno Vanderlei e eu vou te explicar um pouco sobre o PPP e a importância dele para a rede de computadores. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente o seu provedor de acesso hoje usa de alguma forma essa tecnologia e ele tem alguma dor de cabeça eventualmente com ela. Tá? Então, o PPP, o nome já diz, é o Point-to-Point Protocol, um protocolo de comunicação de um ponto A para um ponto B. Então, o PPP é usado sobre muitos tipos de redes. Seja aí linha telefônica, telefonia celular, inclusive, né? Ou seja, a interligação entre as estações radiobase, enlaces de rádio especializado, né? E, especialmente, provedor de acesso à internet, né, que usam, né, o PPP como se fosse ali um acesso direto ao cliente, né? Lá no passado usava ele inclusive para acesso discado, tudo bem? Então, o PPP ele tem aí uma série de variantes que te ajudam a ter essa qualidade de serviço em rede de computadores nos seus provedores de acesso. Por quê? Porque dentro do PPP existe uma derivação dele que é o PPP-oE, ou seja, Point-to-Point Protocol over Ethernet. E também tem o PPP over ATM, tá? Que é uma outra tecnologia que não é mais utilizada hoje em dia, né? Ponto a ponto sobre ATM, né, que é o Asynchronous Transfer Mode. Mas eu vou me atentar aqui no PPP-oE, que é o que é utilizado hoje no mercado, né? Ele, né, é uma tecnologia que é utilizada especialmente para esses provedores de acesso que usam a tecnologia XDSL. Né? O mais famoso deles aqui no Brasil é a própria operadora Oi com o Velox, mas existem N provedores que utilizam essa tecnologia. Tá? Então, o PPP-oE ele é um protocolo, né, que é derivado do PPP, que vai interligar dois computadores, mas na verdade ele vai conectar um cliente junto com um servidor. Esse servidor deve ser o provedor de acesso, pode ser o provedor de acesso. E com isso ele pode usar lá no provedor de acesso, né, lembrando que você pode estar falando de um provedor aí de menor porte, tá? Um provedor regional, ele não vai ter tantas portas de roteador assim, não vai ter um roteador tão grande para alocar tanta gente, e não é da natureza do roteador também ter tantas portas, diferentemente de um switch. Ele consegue aí separar logicamente, cada usuário. Ou seja, pegando nossa figura aqui como exemplo, né? Eu tenho esse computador aqui, e ligado nesse roteador e eu posso ter um PPP-oE saindo daqui para cá, né? E se eu tiver aqui interligado nesse roteador aqui vários clientes em localidades geograficamente separadas, eu posso usar a mesma porta de roteador e conectar todo mundo nesse switch aqui, né? E com isso ter N PPP-oEs e com isso usar uma única porta. Ou seja, eu separo logicamente os clientes através do PPP OE. E o PPP-oE te permite o quê? Assim como o próprio Point-to-Point Protocol. Ele te permite a autenticação, né? Ele vai te permitir criptografia, se for o caso, e compressão dos dados, para que você tenha economia de banda. Tudo bem? Então, o PPP-oE ele é muito interessante para provedores de acesso. Tudo bem? E, né, para fazer essa negociação, né, para que o estabelecimento ponto a ponto seja feito com sucesso, você usa um outro protocolo, que eu não vou detalhar aqui, mas só para vocês terem na mente, é o protocolo LCP, que é usado para realizar a negociação do estabelecimento da conexão. Então, né, o PPP-oE ele vai expandir essa capacidade do PPP, permitindo que a gente tenha o quê? Um ponto virtual, né? E com isso você tem uma conexão virtual da sua máquina até o seu provedor de acesso, da sua rede local wireless, né, sua WLAN, até o seu provedor. Tudo bem? Então a possibilidade de você permitir essa autenticação, né, do provedor junto com o usuário, né, é o principal motivo, né, na minha visão, para o uso desses provedores. Que aí você consegue ter um controle dos usuários. Você tem autenticação PPP-oE lá no seu provedor de acesso e com isso ele pode aí, fazer um monitoramento da sua rede, ver se você está recebendo a conexão correta, com a velocidade correta e também até mesmo monitorar os seus dados, né, caso isso seja legalmente possível. Tudo bem? Então, vamos ao que interessa. Vou mostrar aqui para vocês uma configuração bem básica do PPP, só para solidificar o nosso conhecimento. Então, eu tenho aqui a nossa topologia de quem já assiste nossos vídeos, né, onde eu tenho aqui
um respectivo host, e a ideia é que ele se comunique com esse destino aqui. Só que no meio do caminho agora eu tenho um link ponto a ponto, PPP. Só que ele não está funcionando no momento, né? Se eu der um ping aqui agora, né, a partir do meu computador número 1, né, se eu der um ping lá para o 192.168.3.1, já dá a mensagem do protocolo ICMP, né, destino inalcançável. Ou seja, não existe nem rota para chegar lá, né? Isso já é uma boa resposta, né? Já dá um sentimento, diferentemente do timeout. Timeout você não tem resposta nenhuma, né? Ou seja, você mandou um ICMP echo e não recebeu resposta nenhuma. Agora aqui não. Aqui eu recebi uma resposta dizendo que o destino está inalcançável, o host está inalcançável. Significa que a gente não tem rota para o destino. O ICMP chegou a um determinado ponto e identificou isso. Eu vou fazer o ping agora para esta interface aqui e esta outra interface e checar se eu tenho conectividade, né? Para adiantar o processo, eu já vou fazer o ping para cá, né? Já que aqui é o point-to-point protocol, né? Pelo menos em teoria deveria ser. E se não está funcionando, não vai funcionar nenhum dos dois lados. Vejam aqui, mesma mensagem, destino inalcançável. Então, pessoal, em nível 3, pelo menos, né, a gente não tem conectividade, mas o fato de avisar que o destino está inalcançável já me dá uma pista aí que, de repente, isso é um erro de rota. Vamos checar. Vou primeiro entrar aqui no meu roteador, né, roteador número 1, e vou dar uma olhadinha aqui nas interfaces dele. Vamos lá. Enable, né, e vou olhar a interface. Show Interface. Eu já sei qual é a interface, que é uma interface serial. Nesse caso, a serial 0/0/0. Vejam aqui, serial está up, mas a line protocol, né, ou seja, a interface fisicamente está up, mas o line protocol, ou seja, o protocolo está down, está desabilitado. Perfeito? E vejam aqui, encapsulation PPP, ou seja, eu estou usando o protocolo Point-to-Point Protocol, mas por algum motivo aí a negociação com o protocolo SCP, LCP, melhor dizendo, não foi feita com sucesso. Tudo bem? Então vou dar uma olhadinha aqui melhor nas configurações dele, através do comando show running config, né? Ou seja, vamos verificar a configuração toda deste roteador, né? Vejam aqui, Spanning Tree está ativo, e eu tenho aqui também minha interface serial, que tem o endereço IP 92.168.2.1, com a máscara /24, encapsulation PPP, e o clock rate aqui já está especificado, né? Esse clock rate é importante para você especificar a velocidade de conexão e o sincronismo entre as duas interfaces, né? Seja origem, seja destino. Esse clock rate você coloca ou de um lado do ponto ou do outro lado para que haja esse sincronismo. Perfeito? Enfim, aparentemente aqui está tudo correto, então vamos verificar agora o outro lado aqui. Vamos checar. Show Interface, também agora aqui serial 0/0/0 da mesma forma. Vamos dar uma checada. Também, né, pessoal, está com a serial fisicamente up, mas lá em protocolo está em down. Vamos ver se tem algum problema aqui, né? MTU parece estar ok, né? Ou seja, Maximum Transmission Unit é o mesmo tamanho. Bandwidth, né? Largura de banda, né? Tá, velocidade teórica, né? Aproximadamente aí 1,5 megabits por segundo ou 1544 kilobits por segundo, como preferir. Isso aí é uma velocidade padrão. E a encapsulation está diferente, né, pessoal? HDLC. O HDLC é um outro protocolo ponto a ponto que veio anterior ao PPP, né? Então você já consegue identificar aí que nós temos um problema, já que nós temos protocolos diferentes, né? Isso é comum acontecer, né? Um outro problema comum também acontecer é você não colocar o clock rate. Então, às vezes, lá o seu provedor de acesso pede conectividade, você está sem internet, você liga para o provedor de acesso, diz que está sem internet, aí ele pede, o analista de suporte pede para aguardar um pouco, ele vai fazer alguns testes, e muitas vezes ele vai verificar esse encapsulation, ele vai verificar aí o clock rate, né, se está configurado com sucesso.
Lembra que esse clock rate não é configurado no seu computador, no seu modem, no seu roteador. Ele é configurado lá no roteador do provedor. Tá, então ele verifica esses detalhes, né, que muitas vezes você pode ter algum erro no roteador, ele perde essa configuração, perde a configuração de alguns equipamentos, né, de algumas portas, e isso precisa ser checado, tá? Então, isso pode ocorrer, especialmente para provedores menores. Tudo bem? Então a gente tem que checar isso aqui primeiro, né, pessoal? Vamos corrigir esse problema aqui primeiro, né? Aparentemente todo o resto está ok, né? E vamos dar uma ajustada aqui nessas configurações. Mas antes, eu também vou dar um show running config aqui só para desencargo de consciência, verificar como é que está a nossa configuração aqui, né? Vejam, a interface serial 000, né? Está aqui o endereço IP 926822 com a mesma máscara /24 e o clock rate também está especificado aqui, né? Então, só retificando, né? A gente pode colocar sim um clock rate dos dois lados, né? Não há problema nenhum também nisso. Então, aparentemente, também sem nenhum problema aqui, tá? Então, mais uma vez, só retificando, o clock rate pode ser colocado nos dois pontos, né? Uma errata aqui ao vivo. Vamos lá. Então, vou ajustar, né, essa configuração aqui. Vou entrar na minha interface serial 0/0/0 e colocar o encapsulation correto. Encapsulation PPP. Veja que logo quando eu coloco, pessoal, a interface ela muda, né, o seu status para app, né, uma mensagem informacional, número 5, e beleza, né, eu acho que deve ser só isso que a gente precisa fazer. Claro, é importante você dar um salve aqui, né, dar um write, né, salva a configuração, WR, ou então um copy running config, startup config, também resolve, tá? Eu gosto do WR, né, também ajuda bastante. Perfeito? Então, imagino que esse seja o problema, né, já que a interface já subiu, né, pelo menos aqui apareceu uma mensagem, né, se eu clicar aqui, eu imagino que essa mensagem também tenha aparecido. Vejam aqui, o state está up agora, ou seja, pelo menos em nível 2 aí eu tenho conectividade, né? Vamos checar, né, se nós temos algum outro problema. Agora eu vou dar o ping de novo. Perfeito, agora nós temos conectividade, né, e tanto para o 92.168.2.1 quanto para o 92.168.2.2, ou seja, tanto para esta interface quanto para esta interface aqui. Perfeito, então esse é um momento de troubleshoot importante lá para o provedor de acesso, ver esse detalhe de clocking, ver esses detalhes aí de encapsulation, para que você tenha aí a resolução do seu problema. Claro, né, você como provedor de acesso, esse não é o único problema que você vai resolver, né, pessoal? Esse aqui é o problema básico, né? Eu estou sem internet, eu restabeleço a conexão, mas podem ocorrer outros problemas aí que não são o escopo desse vídeo. Por exemplo, você pode estar aí com a sua velocidade limitada, né, por algum motivo. Existe algum filtro, algum tipo de plataforma de gerenciamento dentro do provedor que está limitando a sua velocidade. Ou então você reclama, né, que você contratou 100 megabits por segundo, está recebendo 50 megabits por segundo, você liga para o provedor, ele informa lá que não, está tudo certo, está tudo normal aqui, você está com 100 megabits por segundo. Aí você choraminga, resmunga, diz que não consegue essa velocidade, né, mas isso também depende de onde você está fazendo esse teste, né? Ele te garante 100 megabits por segundo, daqui, né, do seu computador até o provedor de acesso. Aqui é 100 megabits por segundo. Se você sai do provedor, por exemplo, para um site qualquer, sei lá, Netflix, né, ou algo do tipo, né, o Globo.com, não necessariamente você vai ter 100 megabits por segundo, né? Aí você está na internet, né? A lei do melhor esforço, best effort. Você pode ter 100, você pode ter 50, você pode ter 1 a partir desse ponto da rede. Tá? Então, tenham isso em mente. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro o PPP, o PPPoE e como fazer o troubleshooting dele. Um grande abraço a todos e até a próxima.